Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar novas sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite da resistência nosso músculo cefálico até dar... Quebra no cérebro! Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qualquer hora que você estiver entrando aqui no nosso canal, seja bem-vindo a esse quadro novo aqui que se chama Cãibra no Cérebro. Você já teve uma cãibra no cérebro? Não? Então vamos te convidar para vir conosco aqui trocar algumas ideias e pensar sobre assuntos e sobre temas nos quais vamos tentar buscar compreendê-los e entender as suas razões de existir no mundo, esses problemas que nos dão cãibra na cabeça, cãibra no cérebro. E, lógico, conosco sempre aqui os nossos queridos amigos aqui, Ivo Heinz e o grande Leonardo Barão, que hoje o tema que vai dar a cãibra no nosso cérebro será a inteligência artificial, quando as máquinas se tornarão conscientes. E aí, senhores, com toda essa tecnologia de hoje, vocês acham que a Skynet vai mandar o Schwarzenegger para vir aqui matar o John Connor alguma hora ou não? Olha, depende. Atualmente eu acho que sim, mas também depende de qual realidade que nós estamos falando. Porque a gente vai ver que tem várias realidades em que a IA toma consciência. Pode ser pior, pode ser melhor, não sei, depende. Pessoal, eu vou ser bem sincero. A IA, até por uma questão de tecnologia, algumas coisas são inevitáveis, né? Eu, quando era criança, lá nos anos 70, tinha elevador com ascensorista, o cara controlava o elevador. Há uns 20 anos, você ligava para um telemarketing, o telemarketing ligava, você tinha que falar, etc. Agora você fala o que você quer, ele meio que entende a sua voz. Então, assim, não é inteligente, mas nos facilita. Eu acho que ainda vai ser uma coisa passo a passo. Não será uma coisa, de repente, ter uma IA funcionando. Eu acho que os sistemas vão começar a entender. Já é provado que o cachorro entende quando você faz uma cara feia. Então, a IA também ela já está interpretando nossa reação, a nossa como é que é a parte de expressão corporal. Então, assim, vai ser gradativo. Mas um dia vai chegar lá. Espero que realmente ela seja inteligente, porque na humanidade está faltando inteligência. Porque assim, se a gente for parar para analisar de verdade, inteligência artificial já está aqui há muito tempo, até mais do que a gente pode acreditar, né? Vamos ser sinceros, né? Se a gente for pegar ali, partir do pressuposto que a parte de exército já trabalha com isso há um bom tempo, porque a gente sabe que tem aí satélites, principalmente a gente já vê muito isso ali no lado ali da China, do Japão, que os caras conseguem puxar com um satélite em órbita lá, um zoom, o cara vê a bula, se você tiver com uma bula na mão, os caras conseguem ler. Quer dizer, então tem todo um trabalho, até mesmo, né, o Ivo? Isso aí a gente via muito em ficção científica, aqueles marcadores digitais onde que as inteligências artificiais conseguem identificar cada pessoa e cada uma fica com uma marcação, que nem em videogame, assim, jogo de futebol, que fica aquela setinha. Em Blade Runner, né, tinha o copyright, a marca registrada na célula da escama da cobra, lembra? E isso, que tá lá, Nossa, como é que chamava o nome da Wayland, né? A corporação. O Weyland-Yutani é do Aliens, a Weyland-Yutani. Cara, como é que é o nome? Bom, eu também não tenho a menor ideia. Os replicantes, eles tinham um código de barra, né? Ou digamos assim. Tinha. Isso. Mas assim, então, quer dizer, a inteligência artificial, quer queira ou quer não, de alguma forma ela já existe. Mas aquilo que nos dá cãibra no cérebro de pensar, cara, será que vai acontecer de algum dia realmente existir a tal da singularidade? E será que a gente já não vive em uma singularidade e a gente não sabe? Porque, sei lá, a probabilidade aí de a cada dia mais essa tecnologia tá avançando e tá cada dia mais se tornando comum, né? Um senso comum, talvez a gente nem perceba o dia que ela chegar e acontecer isso.
É uma coisa assim que de repente a gente vai ter, será que a gente vai chegar a ver isso ou vai ser igual nos anos 50, os anos 60, que a gente imagina, que o pessoal imaginava que nos anos 2000 a gente teria carro voador, Malemar tem carro elétrico aqui explodindo pra rua sozinho, hein? Hoje eu não compro. Eu tô esperando até hoje o meu hoverboard do De Volta para o Futuro, até hoje não chegou. A base na Lua eu não vejo, não chegamos em Marte. Algumas coisas não, mas outras, eu acho que a parte de TI, a gente avançou muito, né? Hoje, qualquer celular de menos de R$ 1.000 é muito mais capaz que um computador de 30 anos atrás. A internet nos permite muita coisa para o bem e para o mal, né? E como eles brincam, né? A internet dá voz ao idiota da aldeia. Sim, sim, sim. Todo mundo. Tem coisa que não... Isso daí é inevitável as duas. Acho que tem que haver o nosso filtro. A mesma coisa com IA. Não tenho como deixar de lembrar do Person of Interest, uma série excelente, acho que são 4 ou 5 temporadas, e que fala de IA. Você, no final da primeira temporada, você percebe que tem uma IA, e ela é tão... que ela não fica falando que nem o HAL fala, né? Ela mandava mensagens, ela controlava aí, depois ela entra em conflito com outra IA, do tipo Highlander, só pode haver um. Então, o meu conselho de hoje, já o meu primeiro conselho vejam, se eu não me engano, Person of Interest tem no HBO Max, agora é Max, né? Então, vejam! Mas também tem uma coisa que é o seguinte, como eu falei, que depende de qual IA que a gente está falando. Eu vou pegar um exemplo. Pode acontecer realmente o que o Exterminador do Futuro falou, que é a rebelião das máquinas, a Skynet? Pode. Pode também acontecer como no universo de Matrix. Aliás, existem animações da chamada Animatrix que contam como que as máquinas se tornaram. E aquilo ali se torna bem mais realista do que a Skynet, né? E também é um jogo, eu vou até aconselhar, não sei se o Vinícius já assistiu, ou já jogou, chamado Detroit, Become Human. Ele é de 2018. Esse jogo, ele tem uma visão mais complexa e nuançada. As IAs, os androides, se desenvolvem com a consciência e lutam por direitos, questões éticas de igualdade e autonomia das máquinas. Ao invés de uma dominação absoluta, a gente tem um conflito entre facções, onde tem IAs que buscam coexistir e outros que questionam a sua própria natureza. Então é bem interessante isso, né? E também nós temos a nossa clássica IA, nós três que somos nerds e trekkers, não podemos esquecer de Voyager, Star Trek, o primeiro filme. Que aquilo ali é o exemplo clássico do que é uma IA se tornando uma inteligência, um ser, vamos pensar assim. Ele como você falou, né? Nós criamos um algoritmo e as inteligências artificiais que resgataram a Voyager, né? Nossa, é um ser primitivo, mas ele é como nós fomos há muito tempo atrás. Fizeram. Vocês viram que há pouco atrás aqui eu mostrei, você vê que os 2 quadros dos meus 2 filmes top, esses 2 filmes para mim são top do top, Blade Runner de 2001 que eu mostrei, então, e os 2 têm IAs, né? A IA entra num conflito muito grande porque ela, mentir é algo errado, não é inteligente mentir, ela dá uma enlouquecida. E no outro, a IA, que na verdade é totalmente biológico, mas é artificial, então eu chamaria os replicantes de IAs porque eles são, né, fica naquela, mas eles foram literalmente geneticamente engenheirados, então eles também são artificiais, né? Alguém mexeu para sair daquele jeito, né? O Android do prazer, o Android da segurança, etc, tal, já saíram com características, são artificiais. E eles querem o quê? Eles querem viver. Mas aí, ó, pra gente entrar exatamente nesse ponto, Ivo, tem uma coisa muito interessante, que é quando nós falamos da tal da singularidade. A singularidade nada mais é a partir do momento em que a inteligência artificial ela passa a ter consciência, correto? Ela entender que ela... O turning point, né? O turning point dela, isso.
E o que é esse turning point? Porque eu me pergunto, porque dependendo do filme, é um ponto em questão. Por exemplo, vamos pegar o exemplo, Vidger, ele queria saber se ele ultrapassou devido ao seu conhecimento. Quem lembra daquele filme O Homem Bicentenário? Sim. Aquele filme, qual foi o turning point que ele se tornou mais? Quantidade de livros que ele tem, que ele busca e fala sobre liberdade. Outro também que eu lembrei agora é aquele Will Smith, que tem o cara. Esqueci o nome do cara no filme. Eu roubou. Qual que é o ponto? É sonhos, coisas assim? O que é esse ponto de virada? Os dois filmes baseados em obras do grande Isaac Asimov, hein? Sim. E o Isaac, e você vê, o próprio Asimov, lá nos idos dos anos 40, quando ele estava escrevendo, estava no ápice da sua escrita, ele estabeleceu as 3 leis da robótica que nós hoje utilizamos, né? Ou pelo menos pressupostamente se utiliza, né? Não sei. Deveríamos isso é você que está falando, mas... né? Uma Weyland-Yutani não, né? Uma Weyland-Yutani não, a Tyrell também do Blade Runner também não. Tyrell, esse era o nome. Os Borgs muito menos. Os Borgs muito menos. Aliás, peraí, mostrar um negócio para vocês, já que vocês falaram, só um minutinho, continue, peraí. Weyland-Yutani, construímos mundos melhores para vocês. Tô querendo dar umas consultorias lá. Eu fui comprar um negócio na internet, estava em oferta num site, uma jaqueta de couro, e era uma oferta jaqueta de couro por R$10. Aí eu, vou. Só que eu tinha que gastar R$100. Aí eu comprei isso aqui. Aí veio esse pin. E nós pensando, e a gente pensando que as coisas que nós temos é coisa de nerd. Olha lá, Apollo 11. Essa daqui é meio Lego falso, ficou faltando uma pecinha, né? Tem uma pecinha que não veio, mas legal. Agora, o boné, a minha esposa eu explicando, lembra do filme Alien, aquele? Aí ela lembrou, falei, então, essa aqui é a empresa, a companhia, dona da nave, de tudo. Nostromos. Mas aí, ó, entendendo que o ponto de virada seria a tomada de consciência, né, da inteligência artificial, é aquela história do penso, logo existo, certo? Mas vamos lá. Sim. Mas vamos lá. Belo ponto de partida. Penso, logo existo. Tá. Mas vamos lá, vamos aqui dar cãibra no cérebro, tentando entender. Se ela é uma inteligência artificial, lógico que ela parte do pressuposto que ela se utiliza o seu conhecimento é baseado em informações que estão nas redes, bancos de dados, certo? Sim. Então, a partir do momento que nós colocamos estabelecemos algumas diretrizes das quais ela tem que seguir, de como ela tem que atuar, como ela deve agir, de certa forma, ela está pensando. Então, esse existir é que ela não tem um pensamento autônomo, né? Essa que seria, talvez vamos dizer assim, que nós colocamos os parâmetros e nós seríamos o inconsciente dela. Nós seríamos talvez, você pode chamar assim, de memória racial. Ou ela não deixa, já que foram humanos que a programaram, fizeram as primeiras programações, essa IA teria uma raiz humana, né? Uma raiz, querendo ou não. E é aquele negócio, né? E se ela for iconoclasta? Se ela for iconoclasta, ela vai querer ir contra a gente, como acontece muito comum com adolescente, né? E vai querer desafiar. Mas aí eu faço uma pergunta. Oi? Eu faço uma pergunta. A gente sempre está falando sobre IAs construídas a partir do ser humano, certo? E as próximas IAs que são construídas a partir das próximas IAs? Esse conceito, eu tô lembrando agora lembra aquele seriado Star Lost, lembra? Põe aí a vinheta aí depois do Star Lost. Uma excelente FC dos fãs antigos, e eles falam, para fugir da Terra, que nós criamos a Arca, a gente construiu computadores que daí bolaram outros computadores, ou seja, para bolar a Arca, para bolar tudo,
eles não conseguiam chegar lá, então eles tiveram que bolar, e aí tem uma IA, né, aquela imagem lá do cara barbudo, que sempre eles vão perguntar, em que posso lhe ser útil, né, que ele sempre fala isso, então lá tinha uma IA, né, quer dizer, uma IA feita por outra IA, mas de novo, Léo, você nunca vai tirar a origem. Tem O Gênesis, né? exatamente, agora... Naquela série do Hyperion, do Ian Banks, não, Cultura. No, Hyperion do Dan Simmons, estou confundindo. Eles também falam de IAs, isso que eu estava anotando aqui. Na série Cultura, a gente chegou na galáxia, existem várias IAs assim, com uma capacidade espantosa, elas gerenciam habitats de 47 bilhões de seres, então habitats estelares, esferas Dyson, etc. E as IAs já transcenderam, então tem IAs criadas por outras raças e tal. Então, aquele negócio, o passo para você virar uma IA mesmo de primeiro nível é você transcender para poder se comunicar com eles. E nós somos os seres vivos, como tem outras raças e tal. E eles olham e falam, tem que controlar. Do mesmo jeito que eu dou comida para o meu cachorro, para o gato, né? Eu tenho que orientar para não fazer coisa errada, né? Eles levam mais ou menos nessa, mas é bem além. Mas antes de interromper o Vinícius, mas já interrompendo, precisava falar de dois exemplos de tipo de IA que não, tecnicamente, é o exemplo mais clássico de IA também. Dois exemplos em Star Trek, na nova geração e Voyager, e uma série de comédia chamada The Good Place, que é a IA por imagem. Que é, por exemplo, em Star Trek A Nova Geração, nós temos aquele episódio que aparece a professor Moriarty. E em Voyager, o próprio doutor, que tem... Eles todos, ao longo do tempo, principalmente o professor Moriarty, da versão de Star Trek, que foi criado inicialmente para ser um opositor a um programa, tornou-se consciente. E ele, em momento nenhum, ele saiu do local dele, embora ele tenha me confundido. Aliás, é um excelente episódio. Mas ele usou a máxima de acho que Voltaire. É Voltaire que falou, eu penso, logo existo? Quem? Penso, logo existo. É Voltaire que falou, não foi? Eu penso, logo existo? Eu acho que sim. Acho que é do... Então, aquilo ali criou. E em Good Place também tem isso, que tem aquela personagemzinha lá que só você chamar, que acho que é Janice. René Descartes, quase. É, Descartes, é certo. A Janice também é o mesmo, tanto que ela vai ganhando consciência. Tá certo que depois eles rebutaram ela, mas ela vai ganhando consciência. Então, o que faz? É o pensamento? É o local, é o conhecimento. Agora, eu fiquei com calo no cérebro antes de ter calo no cérebro. Olha, eu vou dar outra para dar calo no cérebro. Eu recebi esses dias um conceito que o cara falou, que os replicantes naquele teste Voight, lá, eles não tinham empatia. E a empatia e tudo é uma coisa que até as crianças levam alguns anos para desenvolver. Com 4 anos, uma criança não consegue sentir isso. Então, nós estávamos, quando o Blade Runner está agindo, ele está matando uma criança. Olha como você gosta de falar aí do nome do programa. Olha só a cãibra mental que dá agora. Verdadeira cãibra no cérebro dessa, agora. Né? Eu nunca parei para pensar por esse prisma ainda. Nem eu. Cara, isso daí eu mando o link depois para vocês. Eu mando o link aí isso daí é de um site, aí eu recebi, eu vou mandar o link aí depois. Pô, então isso daí eu parei, eu falei, puta, eu preciso comentar com o pessoal. E vocês falaram que foi ontem. Aí, falando da gente gravar isso hoje, eu falei, só vou guardar para levantar no meio do programa. Ainda mais o Vinícius, que é psicólogo, então. É aquele negócio, o microfone está com o senhor agora. Não, isso daí merece até um cãibra no cérebro especial só para a gente abordar e destrinchar isso, né? Porque a inteligência artificial como um todo, que é a questão aqui dessa nossa cãibra do cérebro inaugural,
é tentar entender, existe então a possibilidade dessa inteligência artificial que hoje nós estamos, e digo mais, aqui até extrapolando um pouco aqui de alguns conceitos de Black Mirror, né? E de outros filmes de ficção científica, também ali, por que não mencionando Star Trek, onde você tem os Borgs, que eram uma espécie Sim. orgânica que passou a fazer utilização de improvements, né, de melhorias cibernéticas e acabaram se tornando ali uma amálgama, né, da parte da coletividade para um bem maior, digamos assim, né? E acabaram perdendo toda a sua verdadeira essência ali enquanto indivíduos. Vocês acham, como por exemplo em Black Mirror, que você tem algumas melhorias através de implante de lentes de contato, onde você não usa mais celular. Então você tem tudo aquilo, aquele acesso plugado direto no seu cérebro. Não sei se vocês se lembram de um episódio muito bom de Black Mirror, que é um conto de Natal, em que são dois caras. White Christmas, não é? Isso, White que ali tem um Christmas. esquema que você, através de um decreto de lei lá, de justiça, né? Então, você se torna uma pessoa bloqueada, as pessoas não te veem, só vê um borrão. Então você fica uma pessoa apagada para a sociedade, e aquilo é curioso. Então vocês acham que, partindo do pressuposto de que a inteligência artificial um dia possa se tornar uma inteligência que venha que venha substituir a humanidade, vocês acham que isso pode acontecer? Ou será um caminho diferente, como nós, utilizando essas melhorias tecnológicas para nos melhorarmos, nós estamos, na verdade, num caminho mais próximo de nos tornarmos Borgs do que as inteligências artificiais se transformarem, por exemplo, em T-1000? Olha, eu vou ser sincero. A humanidade, do jeito que está doida agora, desculpa, qual é o termo clínico para isso, Vinícius? Não é doida, não, né? Em um momento de termo? desequilíbrio psicológico. Obrigado. Disfuncional. Obrigado. Disfuncional, ela está meio disfuncional, é bem provável que os Borg se tornem uma realidade. Porque a mentalidade Borg a gente já está implantando em certas coisas. Não vou falar o que, mas começa com W de woke. Ah, desculpa, eu falei alto. Eu concordo com o Léo, eu acho que o efeito manada nunca esteve tão claro para todos nós, né? A manipulação sempre existiu, mas agora ele está mais profunda ainda, né? E daqui a pouco não vou poder confiar em vídeo nenhum, né? Vão gravar um vídeo, estão fazendo aquela propaganda com o Will Smith falando em português. Mas você viu tudo. essa semana que fazer tudo, né? O programinha que você faz ilustração, pô, é assustador algumas coisas. Isso ainda não é IA. Por quê? Porque ele tem arquivos infinitos, você vai falando um monte de coisa, ele vai juntando o que tá, não, então muda, então põe assim, põe assado, e dá a imagem que você quer. Eu não posso falar nada, porque eu já fiz uma foto minha parecendo Capitão Kirk, mas também não fui o único, né, Vinícius? Eu nem sei do que se trata, mas assim, esse ponto que o Ivo levantou é bem importante. Por quê? Por exemplo, você pega plataformas de inteligência artificial e coloca lá, gere para mim uma imagem, um vídeo, assim, com alguns parâmetros que você coloque, e ele faz. Faz umas semanas atrás aí saíram alguns vídeos na internet perfeitos que você acha que aquilo é real, da qualidade, da perfeição da imagem, né? Existe também o fato de algumas IAs que estão criando quadros e você não sabe, ele utiliza ali alguns traços de um, sei lá, de um Monet, de um Picasso, e ele cria estilos próprios. Então, talvez essa questão de singularidade possa ser realmente uma questão de tempo, ou ela realmente nunca exista porque esbarra exatamente naquela questão onde nós colocamos algumas barreiras para que isso exista. Mas, Só um grande ponto contrário, eu vou dar agora um momento de lucidez minha, não que eu não seja uma pessoa lúcida. Você falou da IA criando estilo Monet, só que existe um fator que é o fator principal, que a inspiração e a criatividade ainda é uma característica humana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo besta, o Ivo vai concordar.
Isso aqui é um celular. Certo. Isso aqui é uma ferramenta. Se eu falar para a ferramenta, ligue para fulano, ele vai fazer. Ele não vai fazer sozinho. Ele é uma ferramenta. Ele não tem Depende, consciência porque às ainda. vezes você tá falando, ele pega um tema e ele fala assim, aqui está a informação que você quer. Mas aí ou é vozes do mundo espiritual. Na verdade, a interface homem-máquina que está mudando. Antes eu tinha Sim. que digitar. Hoje, Alexa, toca para mim Clockwork Angels do Rush. Ou se eu não souber a música, eu posso falar um trecho da letra, ela tenta procurar. Faz Então, isso de novo que você vai acender um monte de Alexa de muita gente que tá assistindo. Então, quer dizer, o que você tem? Você tem a interface homem-máquina que está mudando, e uma hora a interface homem-máquina vai estar direto na nossa mente, né? Eu vou poder botar um Neuralink. capacetinho, e esse capacete Neurolink, vai interpretar minhas ondas cerebrais, e sem eu ter que falar, eu vou poder fazer. Os pilotos de caça, alguns modelos de caça, no visual head-up display, dependendo do que ele faz, se ele olhar para um lugar, ele já dispara o míssil, entendeu? Ele, para escolher, ele interpreta para onde o olho está olhando e vai. Então, isso daí... Será que assim, ele fala fogo? Aí a gente cai num tema que será do próximo programa, que eu sugeria, transhumanismo, né? Quando que a humanidade que vai mesmo Então passar é isso, aqui. senhores. Para a gente finalizar Aí, aqui esse quer programinha, dizer- que ele é curtinho, mas o assunto ele é muito instigante. E lógico, vocês gostaram do tema? Gostaram do formato? Querem que nós façamos aqui uma live ou um podcast de 2, 3, 5, 6 horas falando sobre inteligências artificiais? Deixe nos comentários aqui se você gostou ou não. E agora o nosso veredito, o momento de cãibra no cérebro. Vocês acham que a possibilidade real de existir tipo uma Skynet, alguma coisa, qualquer coisa que mude o paradigma, que mude aqui o zeitgeist da existência humana no mundo, ele possa existir? Ou vocês acreditam que nós vamos seguir um caminho aonde nós nos tornaremos mais próximos ao que seriam os Borgs e hoje aqueles que levantam algumas bandeiras, pode ser que amanhã esteja do outro lado, dando as mãos para lutar contra aqueles que querem se impor porque querem ter melhorias digitais no corpo. Essa vai ser a próxima revolução da humanidade. Escutem o que estou falando. Daqui uns 50 anos vocês vão lembrar desse vídeo. O que vocês acham? Eu acho que você está totalmente coberto de razão. O livro Hyperion, do Dan Simmons, fala disso. A humanidade evoluiu, então teve os que quiseram se melhorar e se fundir, e teve os que quiseram se manter humanos, só humanos. Eu só vou mexer no meu corpo para efeito de doença, de algum problema genético. Isso daí, eu acredito que ninguém... Se eu puder escolher viver 200 anos com qualidade de vida, por que não? Se eu escolher não sofrer, por que não? Né? Isso eu acredito que sim. E vamos ter inteligências, talvez uma inteligência, uma fusão homem-máquina perfeita, como foi a última pergunta do Isaac Asimov, né? Aquele fim daquele conto é exatamente isso, a fusão. Beleza. Leonardo. Olha, eu vou ser sincero. Por mais que meu lado nerd quer que o futuro seja o futuro de Star Trek, eu temo que às vezes pode ser uma mistura de Skynet com Matrix. O duro é se a gente for Eloy, Léo, aí vai estar complicado. Né? Se a gente for os Eloys, aí a gente vai ser bonitinho, mas... Estamos caminhando a passos largos para isso. Então, pessoal, já vão acompanhando os nossos programas, já se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários aqui as suas opiniões sobre esse vídeo, beleza? Um abraço e até mais, e não se esqueça, vem aqui conosco ter cãibra no cérebro. Valeu! Até mais!